Na página 44, a questão número 1 está perguntando: o que é um ímã natural? Os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair magneticamente outros materiais. Em geral, os ímãs naturais são as rochas compostas de magnetita. A questão número 2 já está perguntando o que é um ímã artificial. Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem com outros ímãs por meio de um processo denominado imantação. A questão número 3 já está perguntando: cite metais que têm a capacidade de ser imantados e, com isso, adquirir propriedades magnéticas. Nós aprendemos que esses materiais são o ferro, o níquel e o cobalto, que podem ser imantados. Na questão número 4, está falando de um acontecimento que ocorreu com uma enceradeira que grudou em um aparelho de ressonância e impediu exames no Distrito Federal. Então, com base nessa informação, está a pergunta aí na letra A. Todos os metais são fortemente atraídos pelo equipamento de ressonância? Não, apenas os ferromagnéticos, como o ferro, o níquel e o cobalto. E isso aconteceu de verdade, não é historinha. Letra B. Por que é comum solicitar aos pacientes que os materiais metálicos sejam retirados durante um exame em uma máquina de ressonância magnética? Porque os materiais metálicos podem adquirir propriedades magnéticas e podem ser atraídos pelos equipamentos de ressonância. Eu não sei se alguém, se algum de vocês aí, alunos, já teve que fazer esse exame de ressonância e, de fato, eu já fiz uma vez. Eles pedem para tirar mesmo os materiais metálicos, tá? Para não acontecer essa interferência. A número 5 está envolvendo aí, uma corrente que passa através de um fio condutor. É capaz de gerar um campo magnético? Como podemos provar essa afirmação? Podemos provar essa afirmação aproximando uma bússola do fio condutor percorrido por uma corrente. A agulha da bússola irá refletir, indicando a presença de um campo magnético. Por isso que eu pedi para alguns alunos fazerem bússola caseira. Depois eu vou pedir para eles mandarem fotos desse experimento deles em casa, beleza? Na página 57, a número 1 está perguntando: explique o que são fontes renováveis e não renováveis de energia. As fontes renováveis são consideradas inesgotáveis. As fontes não renováveis são consideradas finitas ou esgotáveis. A número 2. Qual é a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil? Classifique-a como renovável ou não renovável. Então, a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil, nós sabemos que é a hidrelétrica, pois o Brasil é rico em bacias hidrográficas, né? E ela é renovável. A número 3 está perguntando: quais fontes de energia você utiliza em sua residência? Então, é uma resposta pessoal, mas a maioria pode usar a solar, que é renovável, o gás de cozinha, que não é renovável. Classifique-as como renovável ou não renovável, nós já classificamos. E a elétrica, nesse caso, a elétrica é porque ela é uma fonte renovável, né? Sua geração vem de uma fonte renovável, mas que precisa de água para ser obtida.
Todo o processo de uma usina hidrelétrica já foi estudado, então vocês sabem, se ficar no tempo de seca, vai ter consequências. Número 4. Classifique as fontes abaixo como fontes renováveis, número 1. Para número 2, fontes não renováveis. Então, número 1. Quais são as fontes renováveis? A eólica, a hídrica, que é hidrelétrica, a solar e a oceânica. Fontes não renováveis. 2 é o petróleo, carvão. Ok? A número 6 está falando das implicações da queima de combustíveis fósseis para o meio ambiente. Eles querem saber, então, quais são as implicações da queima de combustíveis fósseis para o meio ambiente. Bom, as implicações da queima de combustíveis fósseis é a emissão de gases de efeito estufa. A gente sabe do mal, né, que essas emissões estão agravando o avanço cada vez mais do efeito estufa no planeta Terra. O efeito estufa natural é necessário para o planeta Terra, mas ele está cada vez mais agravante por causa desses poluentes, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis nas usinas termoelétricas. Então, se tornam altamente prejudiciais para o meio ambiente e, consequentemente, nós temos aí o aumento do aquecimento global. Quais ações que podem ser feitas para diminuir o consumo desses combustíveis? As ações que podem ser feitas para a redução do consumo desses combustíveis são incentivar o consumo sustentável, fazer a substituição da frota de veículos movida a combustíveis fósseis, parar de utilizar esses combustíveis, né, esses carros por meio de combustível gasolina, etanol e passar para os veículos elétricos, mas atualmente esses automóveis ainda são caros no Brasil. Incentivar a produção de energia proveniente de fontes renováveis, né? Nós temos aí temos que utilizar bastante energia solar, biomassa, biodiesel. Reduzir o consumo de energia utilizando equipamentos com maior eficiência energética. E, de fato, cumprir também um acordo, né? O país aí, o Brasil, como outros países, de fato, cumprir o acordo que fez, que é aquele acordo de Kyoto, o pacto, que só fica no papel e os países não cumprem. Bom, na página 62, na questão número 1, nós temos a pergunta: qual é a diferença entre motores elétricos e geradores elétricos? Os motores elétricos transformam a energia elétrica em energia mecânica e os geradores elétricos transformam a energia mecânica em energia elétrica, ok? Na 2, está pedindo: cite alguns equipamentos utilizados no dia a dia que são compostos por motores elétricos. Então, nós temos liquidificador, ventilador, secador de cabelo. Quem citou outros equipamentos em suas residências, né? Nós temos vários: chapinha, cortador de grama, TV. Nós temos vários outros motores elétricos aí, equipamentos utilizados no dia a dia também, compostos por motores elétricos. Ok? Número 3. Qual é a função de um gerador elétrico? A função de um gerador elétrico é transformar outras modalidades de energia, principalmente energia mecânica, em energia elétrica. Cite exemplos. Nós temos como exemplos geradores de hidrelétricas, geradores de eólicas,
alternadores de automóveis, dínamos e etc. A número 4 está perguntando qual é a diferença entre um transformador redutor e um elevador de tensão elétrica. A diferença está no número de espiras entre o primário e o secundário. No transformador redutor, o número de espiras do primário é maior do que no secundário. No transformador elevador, o número de espiras no primário é menor do que no secundário. A número 5 está falando sobre o efeito Joule, ou efeito Joule, dependendo do regionalismo. Afeta como o efeito Joule, ou Joule, afeta os processos de transmissão de energia elétrica. Esse efeito ocorre nos processos de transmissão de energia elétrica e acaba por dissipar parte da energia gerada, ocasionando desperdício energético. Como esse efeito pode ser minimizado? Ele pode ser minimizado aumentando a tensão elétrica de transmissão, reduzindo a resistência dos fios que conduzem a energia ou ainda reduzir a distância entre a geração e a utilização da energia. Espero que todos tenham acompanhado e feito a correção das atividades e façam todas as correções para tirar as dúvidas, ok? E que todos tenham gostado aí da nossa aula de correção. Beijos, até a próxima aula.